Agarre-se bem. Hoje vamos ver 35 momentos inacreditáveis da aviação que tivemos a sorte de registrar com câmeras. Reunimos uma seleção repleta de emoções, de erros vergonhosos de pilotos até acrobacias que desafiam a gravidade e eventos verdadeiramente catastróficos. Número 1. Decoração natalina termina em acidente aéreo. Helicópteros são máquinas bastante úteis, desde que haja espaço suficiente para eles no céu e também no solo. Em uma cidade aconteceu um acidente bastante estranho. O piloto estava tentando montar uma árvore de Natal, mas as hélices acabaram enroscando em fios. O helicóptero foi partido ao meio quase instantaneamente e caiu no chão. Assim que as pás finalmente pararam de girar, todos os operários correram para salvar o piloto. Felizmente ninguém se feriu, mas a situação foi ao mesmo tempo ridícula e extremamente perigosa. Sério, para que usar um helicóptero em um lugar com tanta interferência? Número 2. Descontrole total durante tentativa de decolagem. Um helicóptero se preparava para decolar. Enquanto os pilotos faziam as checagens finais da lista de verificação, tudo parecia sob controle. Até que, do nada, a aeronave se inclinou para a direita e começou a girar desenfreadamente no asfalto. Se você entende o básico de como um helicóptero funciona, sabe que parar esse tipo de caos é praticamente impossível. O final, infelizmente, é inevitável. As hélices se quebram, o corpo da aeronave fica indefeso, e os destroços se espalham de forma perigosa. Foi um milagre que os trabalhadores por perto conseguiram escapar ilesos, porque os estilhaços que voaram para todo lado poderiam ter sido fatais. Número 3. Quase colisão entre dois helicópteros. Uma experiência de quase morte. Desde o início dava para perceber que algo ruim estava prestes a acontecer. O segundo helicóptero continuava se aproximando demais do outro. A distância já era crítica. Provavelmente o piloto calculou a distância de forma errada, só no visual. Se você olhar bem, vai ver um homem espiando pela porta do segundo helicóptero e, no instante em que o acidente acontece, ele se esconde rapidamente. É um milagre que ele tenha sobrevivido. Quanto ao piloto, é certo que terá uma conversa bem desagradável com a chefia. Número 4. Avião quase derrubado por corrente descendente de helicóptero. Mais um episódio que mostra o poder da corrente descendente. Veja como este avião mal consegue se manter no ar por causa de um helicóptero voando à sua frente. Mas não era qualquer helicóptero. Era um UH-6 Black Hawk, um dos mais potentes do mundo. Ainda assim, o piloto do avião teve muita dificuldade para manter o controle da aeronave. E embora ele mereça reconhecimento pela habilidade com que lidou com a situação, teria sido muito mais sensato manter uma distância segura. Parece que a aviação leve é mais ágil, mas os problemas com esse tipo de aeronave também são muito mais frequentes. Número 5. Aterrissagem de emergência perfeita em uma rodovia movimentada. Uma cena impressionante. Uma aeronave faz um pouso de emergência em plena estrada com 3 faixas de rolagem. Um piloto experiente literalmente encaixa o avião entre os carros em movimento. É surpreendente que ninguém tenha se ferido, mesmo levando em conta o fato de que o avião ainda colidiu com o capô de um carro. Pelo visto, o motorista nem percebeu o que estava acontecendo. No fim das contas, tudo terminou bem, e todos saíram vivos. Se você observar com atenção, verá que o piloto não poderia ter feito um trabalho melhor. Evitou os postes, os fios, e ainda conseguiu pousar com segurança. Número 6. Avião com pane no motor pousa suavemente em plantação. Esses caras deram um verdadeiro show. Ainda no ar, o motor do avião particular deles parou de funcionar. Mas em vez de entrar em pânico, eles analisaram calmamente a região e decidiram pousar o avião como se fosse um planador, direto em um campo de milho. Tiveram a sorte de encontrar um corredor sem árvores, e com habilidade, o piloto do lado esquerdo fez o pouso manual com perfeição. Ambos entraram no campo sem um arranhão sequer. Parece até que o avião sobreviveu ao incidente com danos mínimos. Nessas horas, manter a calma e calcular bem são os melhores aliados. Número 7. Tentativa de pouso vira acrobacia fatal com Cessna. Não faço ideia do que se passava na cabeça do piloto deste avião. Ele parecia estar prestes a pousar, mas o Cessna perdeu o controle de repente. Então, ele resolveu decolar novamente para tentar outra vez. Difícil entender o que ele esperava. Se algo deu errado no solo, por que estaria melhor no ar? A última imagem que vemos é o piloto puxando o manche e o avião dando um giro completo no ar, como um mortal aéreo. Tudo indica que ele colidiu com o hangar ao tentar decolar outra vez. Agora seu Cessna não passa de um amontoado de sucata. Mas a dúvida permanece. Quem foi que filmou tudo isso? Espero sinceramente que ele tenha saído bem dessa. Número 8. Cessna é derrubado por turbulência de helicóptero.
Mais um acidente envolvendo um Cessna, mas desta vez o culpado foi a turbulência causada por outra aeronave. Sim, isso é um fenômeno real. Aviões ou helicópteros deixam atrás de si um redemoinho de ar, que pode durar até 2 minutos. Isso é chamado de esteira turbulenta, o rastro de sustentação que um avião deixa enquanto corta o ar. Infelizmente para esse piloto, ele acabou entrando exatamente nesse redemoinho logo após a passagem de um helicóptero. O pequeno Cessna perdeu completamente o controle e caiu. E se um helicóptero comum consegue causar esse tipo de instabilidade, imagine o que não faz um gigante como um A380. Por isso, os aeroportos seguem regras rígidas com intervalos mínimos entre as decolagens. Este piloto teve sorte de estar vivo. Número 9. Avião cai e incendeia-se perto de um posto de gasolina. No começo, ninguém imaginava que uma câmera de carro poderia registrar algo ligado à aviação. Mas de repente, um avião aparece em queda, atinge os cabos elétricos e explode em chamas. É difícil acreditar que isso esteja mesmo acontecendo. O mais impressionante, ninguém se feriu. O impacto foi tão violento que o avião ficou envolto em fogo. Se você olhar bem, vai notar que havia um posto de combustível bem próximo. Não consigo nem imaginar o que teria acontecido se a aeronave tivesse caído apenas alguns metros mais adiante. Foi um milagre real. Número 10. Avião perde sustentação e piloto é forçado a ejetar. Se a decolagem não for feita corretamente, as coisas podem sair muito mal. A princípio, tudo parecia estar indo bem. Mas o avião começou a perder velocidade quando o piloto tentou subir com menos potência. As asas deixaram de gerar sustentação suficiente. Em pouco tempo, ele percebeu que não conseguiria evitar uma linha de árvores que se aproximava rapidamente. Não é uma sensação nada boa estar dentro de uma aeronave fora de controle. Sem alternativa, o piloto foi forçado a se ejetar. O avião entrou em perda e caiu direto sobre as árvores. Foi inevitável. Número 11. Voo rasante com o lendário Beechcraft 18. O Beechcraft 18 é um avião leve de passageiros que se tornou lendário nos shows aéreos por seus voos extremamente baixos. Muitos espectadores adoram ver esses aviões passando a poucos metros de suas cabeças. E a melhor parte é ouvir o rugido poderoso de seu motor. Agora estamos vendo esse Beechcraft realizar uma passagem espetacular, voando a apenas alguns metros do chão, por cima do público que vibra com a manobra. Um verdadeiro espetáculo para quem ama a aviação. Número 12. Tragédia em show aéreo com veterano do Mustang P-51. Se você tem medo de acidentes, talvez queira pular este trecho. Infelizmente, este é um incidente real captado por câmeras. Uma tragédia aconteceu durante uma corrida aérea em Reno, no estado de Nevada, Estados Unidos. Um piloto veterano, Jimmy Leeward, de 74 anos, colidiu com seu avião Mustang P-51, da Segunda Guerra Mundial durante o evento. Ele era experiente em manobras acrobáticas e até atuou em filmes como piloto. Nos momentos finais, tentou desviar o avião do público, mas acabou mergulhando de nariz direto na plateia. A aeronave estava a uma velocidade próxima de 724 km por hora. Ainda que acidentes possam ocorrer em shows aéreos, este foi um dos mais traumáticos. A investigação concluiu que a causa não foi erro de cálculo, mas sim a perda de uma peça crucial, o estabilizador. Em segundos, o avião desapareceu em uma nuvem de poeira, provocando pânico e deixando diversos feridos. E mesmo assim, ainda há quem arrisque tudo por manobras desse tipo. Número 13. Red Bull atravessa túneis com avião a 250 por hora. Ainda há malucos por aí querendo conquistar o mundo. E a Red Bull, como sempre, está no meio disso. Afinal, a marca inspira ideias absurdas que alguns realmente colocam em prática. Neste caso, um piloto decidiu fazer algo impensável: voar por dentro de túneis com um avião. Isso mesmo, e ele conseguiu. Este avião de corrida pode atingir velocidades de até 250 km por hora. Ele acelera com tudo e atravessa o primeiro túnel. Ao entrar no segundo, a velocidade já é insana. Um movimento errado e tudo poderia virar uma tragédia. Mas o piloto demonstra total controle. Ele mantém a calma e sai do segundo túnel com sucesso, subindo em direção ao céu. Só espero que ninguém tenha tentado repetir essa loucura com aviões maiores, que custam centenas de milhões de reais. Número 14. Turistas na praia quase são lançados ao mar por jato. Algumas pessoas não entendem a seriedade da aviação, especialmente quando se trata de segurança. Esses turistas estavam curtindo uma praia quando viram um avião na pista, prestes a decolar.
Chegaram perto, tiraram celulares e se posicionaram para filmar a decolagem. Só esqueceram de um detalhe importante. Assim que o motor de um jato é ligado, a força é tão brutal que tudo que estiver atrás dele pode simplesmente ser lançado pelos ares. Pessoas, câmeras, celulares, iPads. Os pilotos aceleram e quase todo mundo é jogado em direção ao mar. A potência de um motor a jato não é como um ventilador. Ele sopra com força devastadora e suga com igual perigo todo o ar que estiver muito perto. Muitas pessoas esquecem disso porque estão acostumadas a apenas serem passageiras e não têm ideia do que acontece do lado de fora durante uma decolagem. Já aconteceram vários acidentes com observadores desavisados assim, e neste aeroporto, a pista é perigosamente próxima da praia. Número 15. Aviões comerciais realizam voo arriscado em formação. Todos já vimos formações impressionantes de aviões de caça. Mas é a primeira vez que vemos dois aviões comerciais fazendo uma manobra tão arriscada juntos. Isso é motivo de preocupação. Eles voam tão perto um do outro que ultrapassam o limite do que é considerado seguro. Sim, essa cena faz parte de uma apresentação aérea. Mas mesmo assim, imagine a experiência e a confiança que os pilotos precisam ter para realizar esse voo. Manter a calma com um avião gigantesco flutuando à sua frente e ambos voando em alta velocidade. É impressionante. Não é algo que se vê todos os dias. Número 16. Aterrissagem milimétrica entre montanhas no Butão. O aeroporto de Paro, no Butão, é talvez o mais perigoso do mundo. E não é por causa de ventos fortes, mas sim por sua localização. Ele está encaixado entre duas montanhas enormes, o que torna o pouso extremamente desafiador. Não é qualquer piloto que consegue aterrissar ali. Agora sente-se e aprecie as imagens de dois pilotos conduzindo com maestria um A319 entre as montanhas até pousar com perfeição. O mais complicado dessa operação é que o giro final da descida até a pista é muito arriscado. Se o piloto errar, precisa fazer toda a volta novamente e tentar mais uma vez. Mas claramente, esses dois sabiam muito bem o que estavam fazendo. Um verdadeiro espetáculo de técnica e precisão. Número 17. Avião parece flutuar no ar por causa do vento. Lembra daqueles momentos de infância em que você olhava para o céu e parecia que o avião estava parado? É exatamente essa sensação que temos aqui. Um pequeno avião se viu pego por uma rajada de vento tão forte que, por alguns segundos, ele literalmente parou no ar. Ficou suspenso, imóvel, antes de conseguir tocar a pista. Mesmo pousando de lado, foi um pouso seguro. É uma pena não termos a filmagem da cabine, porque o piloto transformou esse momento num verdadeiro número de circo. Com um vento de proa fortíssimo, o controle da aeronave exige não só habilidade, mas também uma boa dose de sorte. E nesse caso, o piloto teve os dois. Número 18. Piloto aborta pouso e realiza a manobra chamada Go Around. O Boeing 787 se aproxima da pista e já toca o solo. Mas de repente, algo o faz saltar de volta para o ar. O piloto decide abortar a aterrissagem e fazer uma volta no ar. Essa manobra é conhecida como aproximação abortada ou touch and go. Embora não seja uma situação comum, também não é considerada catastrófica. Na verdade, os pilotos são treinados para realizá-la com segurança. Já os passageiros certamente ficaram assustados. Pode parecer um erro de pouso, mas na verdade, o piloto merece crédito por tomar a decisão certa no momento exato. Além disso, vale lembrar, o Boeing 787 Dreamliner é uma maravilha da engenharia. Mas ainda assim, é um avião de fuselagem larga que, em teoria, não deveria estar pulando na pista. Número 19. Boeing 767 quica na pista e quase bate com a cauda. Mais um exemplo de pouso problemático. Desta vez, um Boeing 767 parecia perfeitamente alinhado para uma aterrissagem suave, e o piloto esperava concluir o voo sem complicações. Mas, assim que as rodas tocam a pista, o avião começa a quicar violentamente. Os pilotos, inicialmente, tentam manter a aterrissagem, acreditando que ainda daria para estabilizar. Mas quando um avião começa a pular assim, há um grande risco de bater a cauda no chão ou até danificar uma asa. Por sorte, na próxima aproximação, conseguiram pousar com sucesso. Ainda assim, foi uma sequência tensa de momentos intensos para todos a bordo. Número 20. Airbus. A380 enfrenta ventos cruzados e pousa de lado. Outro pouso sob condições extremas. Os pilotos deste A380, o maior avião comercial do mundo, mostraram que sabiam exatamente como lidar com ventos cruzados violentos. Eles calcularam a trajetória com precisão. O Airbus tocou a pista praticamente de lado.
Os passageiros no meio do avião provavelmente viram que estavam aterrissando quase fora da pista. Mas em questão de segundos, o piloto nivelou a aeronave e completou um pouso seguro. Se você é fã de aviação, este clipe com certeza vai te animar. O A380 luta contra o vento até os últimos instantes e o vemos se aproximar da pista em um ângulo inclinado, só para alinhar-se perfeitamente no último segundo. Ao tocar o solo, ele dá um salto e parece virar na direção errada, mas o piloto recupera o controle e mantém o avião na pista. Uma das cenas mais impressionantes de pouso atípico que já vi, e isso se deve totalmente à habilidade dos pilotos. Número 21. Aterrissagem de emergência com trem de pouso danificado. Esta cena parece saída de um filme de ação. O piloto foi forçado a fazer um pouso de barriga porque o trem de pouso simplesmente explodiu. O vídeo foi gravado por um passageiro que estava sentado na parte de trás do avião e mostra o exato momento em que a fuselagem entra em contato direto com a pista. Um barulho metálico ensurdecedor preenche o ambiente, e durante vários segundos, faíscas saem debaixo do avião enquanto ele desliza sobre o asfalto. É quase inacreditável que alguém tenha continuado filmando. Mesmo assim, o piloto demonstrou uma habilidade impecável. Conseguiu evitar que a cauda atingisse o solo e completou a manobra com maestria. A câmera lenta revela o quão próximo a asa esquerda esteve de raspar na pista. Ele provavelmente enfrentava ventos cruzados, o que dificultava ainda mais manter o equilíbrio. Ao tentar evitar o impacto da asa, freou desesperadamente. E entre derreter um pneu ou destruir um trem de pouso, ele escolheu e venceu. A batalha a centímetros da tragédia. Número 22. Avião aterrissa com rodas dianteiras travadas de lado. Notou algo estranho nesse avião? Olhe com atenção. Há algo incomum. O piloto avisou que havia um problema no trem de pouso. E estava certo. O sistema de direção falhou e as rodas dianteiras ficaram viradas de lado. Basicamente, o piloto teve que pousar o avião com a frente apoiada em ferro puro. Ele passou um bom tempo voando em círculos até gastar o combustível, porque aterrissar era a única opção restante. Assim que tocou a pista, o atrito foi tão intenso que a metade da roda literalmente derreteu. Ainda assim, o pouso foi muito mais suave do que em muitos dos casos que vimos até agora. O piloto, sem dúvida, mereceu todos os aplausos. Ele transformou uma situação crítica em um final seguro e sem feridos. Número 23. Avião entra em tempestade de areia e quase se desfaz no ar. Essa tempestade não era brincadeira. Vemos o avião voando direto em direção à frente de uma nuvem de areia. Só de imaginar estar a bordo, a tensão já é enorme. A uma altitude de apenas 1000 metros, a aeronave enfrentou diversos problemas. Mas já adianto, todos os passageiros sobreviveram. Ainda assim, foi uma experiência quase fatal. O avião, movido por hélice, tremia violentamente com o impacto das partículas. Após o pouso, uma inspeção revelou microfissuras por toda a estrutura do avião, indicando que até a hélice poderia ter se soltado. Voar dentro de uma tempestade de areia é quase tão arriscado quanto voar durante uma erupção vulcânica. As pequenas partículas podem causar falhas severas nos motores. Por isso, esse tipo de condição é totalmente contraindicada para voos, especialmente com aeronaves a jato. Número 24. Avião militar se destrói após falha em manobra durante show aéreo. Durante uma apresentação aérea, tudo pode dar errado diante dos nossos olhos. O piloto tentava realizar uma manobra arriscada quando os motores do caça CF-18 canadense falharam repentinamente. A bomba de combustível apresentou defeito e o avião deixou de receber potência. Sem ter outra opção, o piloto acionou o botão de ejeção. A cena é dramática. Ele é lançado para fora do cockpit instantes antes do avião colidir com o solo. A explosão toma conta do cenário. Uma nuvem negra gigante preenche o céu, mas o piloto sobrevive. O avião, claro, foi totalmente perdido. Mas em situações como essa, é preciso decidir em questão de segundos. Salvar a máquina ou salvar a vida. E ele tomou a decisão certa, a tempo. Número 25. Funcionário de aeroporto rouba avião e causa pânico nos céus. Por mais inacreditável que pareça, esse caso foi manchete no mundo todo. Um funcionário do aeroporto de Seattle conseguiu roubar um avião e iniciou um voo totalmente fora de controle. Não havia passageiros a bordo, felizmente, mas os próximos 20 minutos foram absolutamente aterrorizantes. O homem fazia manobras loucas no céu, como se estivesse pilotando um videogame. O avião dava voltas, fazia curvas agressivas e cruzava os céus como um pássaro desgovernado. Em certo momento,
Ele chegou a gritar para os controladores de voo que não tinha ideia de como aterrissar a aeronave. Enquanto a situação se agravava, caças foram acionados para interceptá-lo. No fim, ele perdeu o controle e o avião se espatifou. Um episódio trágico e insano que poderia ter terminado ainda pior. Número 26. Voo da Transasia colide com ponte antes de cair em rio. O ATR-72 é um avião turbohélice muito usado para voos curtos. No dia 24 de fevereiro de 2015, um voo da companhia Transasia decolou do aeroporto Songshan, na ilha de Kinmen, em Taiwan, rumo à história como um dos acidentes aéreos mais impactantes. 3 minutos após a decolagem, a aeronave entrou em modo de emergência. Por um motivo até hoje não totalmente esclarecido, o avião começou a perder altitude rapidamente e acabou caindo em um rio, a apenas 5 quilômetros do aeroporto de Taipei. Os pilotos, em uma tentativa desesperada, conseguiram desviar por pouco dos prédios da cidade. As imagens são impressionantes. O avião literalmente corta o caminho de um carro sobre uma ponte antes de mergulhar na água. Por mais inacreditável que pareça, muitos passageiros escaparam apenas com ferimentos leves. A investigação concluiu que houve falha no motor direito. Ainda assim, é difícil acreditar que alguém tenha saído vivo ao assistir às imagens reais do impacto. Número 27. Relâmpago atinge avião russo que pega fogo ao aterrissar. Um trágico acidente aconteceu na pista do aeroporto de Moscou. As imagens mostram um incêndio intenso, enquanto passageiros escapam pelos escorregadores infláveis de emergência. Mas muitos permanecem perigosamente próximos da aeronave. Talvez não percebam que o avião pode explodir a qualquer momento. O voo havia decolado em condições perfeitas, mas depois de ser atingido por um raio, uma falha eletrônica obrigou o retorno imediato à pista. Como os tanques ainda estavam cheios, a aterrissagem forçada teve um desfecho dramático. O trem de pouso quebrou e causou o rompimento do tanque de combustível, provocando um incêndio devastador na parte traseira. Foi um dos momentos mais dolorosos da aviação civil recente. O acidente tirou a vida de muitos passageiros. Número 28. O último voo do supersônico Concorde. Estamos testemunhando um momento histórico. O último voo do Concorde, o lendário avião supersônico comercial, decolando do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. Ele era a maior promessa da aviação civil, alcançando velocidades de cruzeiro superiores a 2.100 km por hora. Mesmo com seu visual futurista e tecnologia de ponta, o destino do Concorde foi selado por um trágico acidente que abalou sua reputação. Agora, observe como ele rasga o céu com elegância pela última vez. Para os apaixonados por aviação, o Concorde não era apenas uma aeronave. Era uma página viva da história da inovação e da engenharia. Até hoje, não há nenhum avião comercial que tenha alcançado o que ele fez. Ver essa despedida é, ao mesmo tempo, belo e melancólico. Número 29. Avião quase se parte ao meio após pouso forçado. Você pode pensar que foi só um pouso brusco, mas a verdade é que o avião quase se quebrou ao meio. Durante um pouso forçado, a aeronave quicou no solo com tanta força que sua fuselagem, que funciona como um tubo metálico flexível, se dobrou perigosamente. Imagine um tubo sendo forçado para frente e para trás. Uma hora ele abre uma fenda, e foi exatamente isso o que quase aconteceu. Agora, vendo as imagens em retrospecto, fica claro que o piloto por pouco não partiu o avião em 2 partes. E o resultado? A aeronave não está mais em condições de voo. É um milagre que não tenha se tornado um acidente ainda pior. Número 30. Quase colisão entre 2 aviões por falha de comunicação. Estamos vendo 2 aeronaves na mesma imagem. E é de ficar perplexo. Como é possível que o piloto, prestes a pousar, não tenha percebido que havia outro avião atravessando a pista? Mesmo dirigindo um carro, a primeira coisa que fazemos ao sair de um estacionamento é olhar para os lados. Neste caso, não sabemos ao certo o que causou o erro. Pode ter sido uma falha de coordenação com a torre de controle. Ou talvez o piloto simplesmente tenha violado o protocolo e invadido a pista sem perceber a aproximação de outro avião. Seja como for, frações de segundo fizeram toda a diferença. O piloto da segunda aeronave viu o obstáculo a tempo, abortou o pouso e acelerou, levantando o voo novamente. Essa decisão rápida salvou o mundo de uma das maiores tragédias da história da aviação. E aí? Qual desses momentos da aviação fez você arregalar os olhos de espanto? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo,
Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!